carinho muito especial, que é o lugar de cultuarmos e adorarmos o nosso Deus. E é motivo de alegria de estar aqui com os irmãos, alegria tremenda de ver todos aqui. Meu amado irmão ali que está nos visitando esta noite, seja bem-vindo. Minhas cunhadas estão aí, minha sobrinha, meu amigo presbítero Bruno, Rogério, Juliana, todos, minha mãe, até o nosso amado irmão ali deu o privilégio de estarmos com a presença dele nesse lugar, nessa noite, e esse é motivo de alegria. E agora chegou o momento de compartilharmos um pouco do conhecimento da palavra de Deus. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Livro de 1 Samuel, capítulo 25. Nós iremos ler do versículo 2 até o versículo 17. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. Se alguém não tiver de posse da palavra, tira uma casquinha aí do irmão ao lado, mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura e que viéssemos estar atentos ao que está escrito na palavra de Deus. Amém? 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Vou ler pausadamente para que a gente venha compreender todos os acontecimentos. Diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era de duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa. E de tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos. E estiveram no Carmelo. E de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Ache mercê, pois, os teus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que demolei para os meus tosqueadores, e o darei a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi. E a sua subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo,
moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem possa falar. Agora vá até o versículo 32, por gentileza. Avance até o versículo 32. Diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, bendita seja tu mesma, que hoje me toleste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ele estava que ele havia lhe trazido. Ele disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Até aqui. Coloque a mão sobre o seu coração. Amantíssimo Deus eterno, a tua palavra, Pai, será anunciada, mas não permita que o homem venha falar, mas que o Senhor fale conosco nessa noite, nos instrui, nos orienta, segundo a tua palavra. Fala com o teu povo nessa noite, Pai, que o homem venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer para a glória do teu nome. E todos que creem digam amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Esse texto ele é muito conhecido, e para que ganhássemos tempo eu cortei uma parte do texto, aonde Abigail ela se apressa e ela prepara pães, algumas frutas e água, e manda matar 5 cordeiros e leva até Davi e seus homens, e encontra ele no meio do caminho. E quando a Bíblia fala de quantidade, ela quer trazer ali alguma informação, não é à toa. No começo fala que o homem tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então ele tinha um rebanho de 4.000 animais. E a mulher mandou matar 5 para levar para Davi. Se você vê quem tem 4.000 para ceder 5, não é muita coisa. Se você tem 4.000 reais, uma pessoa te pede 5 reais, é muita coisa? Não, é pouco. Então realmente o que ela levou para Davi não era muito. Mas o que eu quero trazer nessa noite como meditação, como algo para que a gente venha meditar no nosso comportamento, nas nossas atitudes, não é em relação a esse número, mas é algo que a gente tem que identificar na nossa natureza, porque você tem que aprender que a Bíblia ela ensina, e com certeza ela confronta a nossa natureza. Se eu for perguntar para todo mundo aqui, inclusive para mim, se eu fizer uma pergunta, uma auto-pergunta, e perguntar se eu sou bom, eu vou falar: eu sou gente boa, eu sou uma pessoa muito boa. Nós não vamos nos autocondenar, mas a Bíblia, ela começa a trazer uma meditação para que você faça uma análise profunda sobre o seu comportamento,
para você fazer uma check-up, um raio-x, e você identificar realmente em que posição você está. Ela faz isso com o ser humano. E uma das coisas que você tem que aprender, que a Bíblia nos relata, é que o nosso relacionamento com o próximo, o nosso tratamento com o próximo, ela revela muito, ou total, a nossa relação com Deus. Você vê que a primeira carta de João, no capítulo 4, diz que aquele que não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Por quê? A minha referência, o meu espelho, ou como é que eu vou fazer uma análise do meu relacionamento com Deus, é com o próximo. É o próximo que vai me dar uma indicação de como eu estou com Deus. Eu não posso separar o meu relacionamento com Deus do meu relacionamento com o próximo. São duas coisas que estão extremamente ligadas. Se você for ver os 10 mandamentos, são 4 mandamentos que dizem de respeito do tratamento do homem para com Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Isso é um relacionamento entre o homem e Deus. Mas quando fala não matarás, está se referindo a um relacionamento entre um homem e Deus? Não, porque você não tem como matar a Deus. Quando fala não adulterarás, está se referindo do seu relacionamento diretamente para com Deus? Não. Está falando de um relacionamento entre 2 seres humanos. Então, 6 desses mandamentos, ele está querendo transparecer uma relação entre seres humanos. E 4 mandamentos estão direcionados diretamente ao Deus Todo-Poderoso. Mas Gálatas 5,14, o apóstolo Paulo ele faz uma síntese. Ele fala que toda lei se resume num só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala, toda lei depende disso. Ele faz um resumo. Num versículo, ele resume toda a lei. Então, se eu quero testificar como é que está o meu relacionamento com Deus, o termômetro que eu tenho que usar é o meu relacionamento com o próximo. Se o meu relacionamento com o próximo não está bem, ou não anda bem, provavelmente que o meu relacionamento com Deus também possa estar comprometido. Eu poderia citar aqui inúmeros versículos. Eu fiquei desde as 4 sentado ali, meditando para preparar essa palavra, e eu achei que tinha pouca referência bíblica. Eu acho que eu anotei umas 15, ainda tem mais. Eu me surpreendi. Quando chega em Mateus 25, que fala do grande julgamento, diz que ele separará os bodes das ovelhas. E ele dirá abertamente: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive nu e me vestiste. Eu tive doente e foste me visitar. Aí falou: mestre, mas quando que fizemos essas coisas? Ele falou: quando vocês fizeram, aqueles pequenininhos fizeram diretamente a mim. E muitos virão apertamente naquele dia: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Isso está em Mateus 25, se você quiser depois conferir. Ele falou: mestre, mas por quê? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive nu e não me vestiste. Eu tive doente e não foste me ver. Então você vê que a nossa relação com o próximo reflete muito da nossa relação com Deus. Se eu tenho um bom relacionamento com o próximo, é bem certo que eu tenho um bom relacionamento com Deus. Agora, se eu tenho muitos inimigos,
provavelmente eu não sou um homem bom, bem visto aos olhos de Deus. Isso aos olhos da Bíblia. E você vê aqui o Senhor Jesus cita outra parábola. Alguém pergunta: mestre, quem é meu próximo? Aí falou: certo homem vinha pela cidade e viu um homem que foi atacado por bandidos e estava caído semi-morto, ou seja, desmaiado. E teve um que passou, que era sacerdote, e passou de largo. E passou outro, que era levita, e passou de largo. E passou o terceiro, que era um samaritano, parou, untou-lhe as feridas, colocou-o sobre o seu cavalo, levou-o para uma estribaria e falou: trata dele, que eu irei até a cidade. E deixou lá o pagamento. E quando eu voltar, o que você tiver gasto com ele, que exceder o que eu deixei, eu te ressarcirei. Aí fala: quem vocês acham que foi o próximo desse homem? Aí falou que agiu de benignidade com ele. E o Senhor Jesus respondeu: então vai e faz o mesmo. Aí você nota que o primeiro que o Senhor Jesus relata era um sacerdote. Era um homem religioso. O que ele quer dizer com isso? Não adianta você ser religioso. Não adianta você se denominar evangélico. Ou isso ou aquilo outro. Ou um pastor, ou um presbítero, ou evangelista, um apóstolo. Isso não vai adiantar. O que vai demonstrar o meu relacionamento com Deus não é o meu cargo eclesiástico, ou a minha posição eclesiástica, ou a minha religião. Mas vai ser a minha atitude para com o próximo. Aí eu vou demonstrar. Porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vê que Deus implanta na nossa vida e no nosso coração algo chamado Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele se revela de uma forma chamada fruto, que a raiz do fruto é o amor. E a partir do amor começa a vir bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança, fidelidade. São as características de que Deus está o quê? Dentro de mim. Isso naturalmente começa a acontecer. Isso começa a ficar evidente na minha vida. Então eu tenho que começar a fazer uma autoanálise da minha vida. Porque o meu relatório pessoal, ou eu falar que eu amo a Deus com todas as minhas forças, não vai ser válido se eu não identificar verdadeiramente essas características da minha vida. Se eu não ver na minha vida essa representação, isso não é válido. Isso não vai acontecer. E quando você olha para Davi, você vê que ele viveu 12 extremos muito fortes. Eu procurei algum personagem para personificar essa mensagem que caracterizasse ingratidão. Eu não achei homem na Bíblia, nascido de mulher, lógico, que presenciou mais ingratidão do que Davi. Davi ele foi perseguido praticamente da sua adolescência até a morte de Saul, sem nenhuma razão. Saul perseguia Davi, mas não tinha uma explicação lógica. Não tinha nada que justificasse. Pelo contrário, se não fosse Davi, o reinado de Saul já tinha terminado há muito tempo. Porque quando Golias se colocou lá à disposição para o combate, o que estava em jogo não era somente a vida do guerreiro, mas aquele que fosse derrotado seria servo daquele que foi vencido. Então
Então ali a derrota de Golias simbolizou a permanência do reinado de Saul. Saul tinha que ser grato a Davi eternamente. Tinha que ser o melhor amigo de Davi. Mas ele não foi. E a Bíblia relata que a gratidão é das características de quem realmente tem uma comunhão com Deus. Os ingratos, eles revelam quem é aquele que não está em comunhão com o Senhor. Você vê que o próprio servo de Nabal fala assim, ele é filho de Belial. É como se ele falasse, esse é filho do capeta. Isso era um homem que trabalhava com Nabal. Mas por que ele chegou a essa conclusão? Pelas atitudes de Nabal. Todos nós sabemos que Davi, antes de se tornar o rei Davi, ele começou a sua história, ou ele aparece na Bíblia como o quê? Pastor de ovelhas. E quando ele relata que ele manda ir lá dar o recado, fala, nós estivemos lá com seus jovens, com um rebanho, e nada, não teve perca alguma. Mas quando você vê Davi relatando o cuidado que ele tinha com a ovelha, você entende por que eles não tiveram perca alguma. Davi, quando vai relatar para o rei como é que ele cuidava das ovelhas, ele fala, quando vinha o urso ou o leão e pegava uma das ovelhas, eu ficava olhando. Era isso? Não. Eu segurava ele pela barba, eu dava na cabeça dele até ele soltar a ovelha. Eu brigava com o urso, mas a ovelha ele não levava. Então, o mantimento desse rebanho, ou o crescimento desse rebanho que Nabal teve, em parte se deve a quem? A Davi. O homem ficou próspero e o rebanho dele se manteve e não aconteceu nada, porque Davi, que é o maior pastor relatado na Bíblia, humanamente falando, estava lá tomando conta do rebanho. E como é que ele retribuiu a Davi? Retribuiu falando, esse que foge do seu Senhor, eu vou dar das minhas posses? Não. Sabe o que acontece? Na nossa vida pessoal, muitas das vezes nós somos ingratos, porque pegamos informações que nos foram lançadas e reconhecemos acima daquelas qualificações que a pessoa tem. A pessoa te fez bem, te ajudou, mas você pega uma informação que foi lançada e você não vou fazer isso, ou não vou reconhecer que ela fez isso por mim, porque lá ela fez isso e aquilo. Aqui, Nabal julgou que ele estava fugindo de Saul como uma desculpa para que não pudesse o ajudar. Mas, o que isso tem a ver entre o relacionamento deles dois? Davi fez algum mal a ele? Davi desfavoreceu ele em algum momento? Não. Mas Davi era um homem que ele era acostumado com ingratidão. Se você for ler em 1 Samuel capítulo 23, ele fica sabendo que uma cidade chamada Keila estava sendo invadida pelos filisteus. O homem já tinha problemas suficientes. Ele tinha 400 homens na sua responsabilidade, aonde tinha família, tinha que dar de comer e de beber, que isso não é pouca coisa. E ele tinha que ainda fugir e dar conta dessas famílias. E ele convoca esses 400 homens para ir defender uma cidade que ele não tinha nada a ver e botar toda aquela família em risco. E ele vai lá e faz isso. E ele consegue vencer os inimigos que estavam saqueando aquela cidade. Depois que ele consegue vencer o combate, ele faz uma consulta ao Senhor. Senhor, os moradores de Keila irão me entregar na mão de Saul?
Sim, vão te entregar. Ele pergunta novamente: Senhor, os moradores de Keila vão me entregar na mão de Saul? Sim, vão te entregar. Se não fosse Davi, estariam todos mortos. Mas iam pegar ele e entregar na mão de Saul para si. Ingratidão. Davi lhe salvou as vidas, mas eles iam pagar com a morte. Davi teve que pegar os seus homens e sair daquele lugar e fugir. E quando Saul fica sabendo que ele estava ali, falou: o Senhor me entregou, o caso está encerrado, irei lá e vou matá-lo. Ele usa até o nome de Deus para botar uma vingança naquilo que era algo pessoal. Era algo que ele estava vivendo, em que ele deveria se tratar, mas ele não conseguiu ver isso. Nós temos que entender o seguinte: tem situações que você vai se colocar em que você vai ter um conflito, como Davi teve com Saul, com Nabal e com alguns outros homens. Mas você vai ter o seu papel e a pessoa vai ter o papel dela. Deus vai te confrontar para que você seja trabalhado e aquela pessoa também seja trabalhada. A parte que você tem que fazer, cabe a você. E a parte que ela tem que fazer, cabe a ela. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque por 2 oportunidades ele poderia ter matado Saul. Mas assim ele não fez. E o que Deus trabalhou nele nesse momento? Domínio próprio, temperança, mansidão. Mas a parte de Saul não conseguiu ser trabalhada. Ele morreu com esse problema. Ele não entendeu o que Deus estava tratando com ele. A parte dele era tirar o ódio, o rancor, a mágoa e a ingratidão. Tem situações que você vai se confrontar que o seu problema vai ser um e o problema da pessoa vai ser outro. Quando o Senhor Jesus nos instrui na oração, Ele fala para nós perdoarmos os nossos devedores, assim como nós somos perdoados. Você tem que perdoar o seu devedor, mas o seu devedor não tem que te pagar? Ele não precisa te pagar? Ele tem que te pagar. Mas isso é a função dele. A sua função é perdoar. O seu trato vai ser perdoar. E o dele, perdoar, pagar o que ele deve. Então vai ter situações que você vai se confrontar e que Deus vai te levar até aquela posição para que você seja forjado, para que você seja moldado, para você adquirir o caráter dele. E a outra pessoa não vai ter a mesma finalidade e função que você tem, mas ela também vai ter que se cuidar, ela vai ter que ser transformada, moldada. Porque é assim que acontece. Quando eu levo a uma situação que leva até um conflito, certamente eu tenho a minha participação. E eu tenho que ser trabalhado naquela situação. E certamente o que eu tenho que mudar não é a mesma coisa que a outra pessoa tem que mudar. Mas se eu não for transformado, eu irei estar em dívida, não com aquela pessoa, mas eu estarei em dívida com Deus. Porque o meu relacionamento com o próximo, ele diz muito do meu relacionamento com Deus. Então eu tenho que começar a entender que na minha vida vai se levantar situações
aonde vão me levar numa posição para que eu seja transformado. Eu estava conversando essa semana com um amigo, ele falou: Clóvis, eu tenho orado muito para Deus me transformar, que eu sou um cara muito explosivo, eu quero brigar à toa. E tem levantado cada coisa. Eu falei: mas tu não está pedindo a Deus para ele trabalhar você? Ele falou: eu falei: então é por isso mesmo, a prova já começou. Que comecem os jogos. Você não pediu isso? Pedi. Então vai ter que ser colocado à prova. Se você pediu para Deus te trabalhar com a paciência, vai ver situações que você vai ser testado o quê? Na sua paciência, meu amado. Como é que você vai ser moldado e você vai aprender se você não passa pelaquela situação? Você tem que começar a entender isso. Você não pensa que vai ser no estalar de dedos ou num passe de mágicas que você vai se transformar. Não é assim que acontece. Você vê que Deus vai levando a pessoa aos extremos para que ela venha ter uma mudança. Jacó significa enganador. Por quê? Porque ele gostava de o quê? Enganar as pessoas. Aí o que Deus fez com ele? Você gosta de enganar, né? Tá bom. Então vai lá para a casa do seu sogro, que você vai ver uma coisa. Trabalha 7 anos por essa mulher aqui. Trabalhou 7 anos. Agora eu quero minha mulher. Não, essa outra aí que você quer é 14 anos. 7 é essa aqui, ó. Sem ar-condicionado, sem vida elétrica. Essa aqui tem 7 anos. Agora você vai trabalhar mais 7 para ter direito àquela outra lá. E ele trabalha mais 7. Agora eu vou mudar meu salário. E o salário dele é mudado 10 vezes. Para ele aprender que ele não deve mais ter esse tipo de conduta. Então Deus ele vai te levar a uma situação aonde ele quer trabalhar o seu caráter. Ele quer forjar você. E você tem que entender isso. Porque você naquele quesito está em falta. E se você quer melhorar o seu relacionamento com ele, você vai ter que começar com o ser humano. Olha que maravilha. É ali que você vai começar. O teu teste não é diretamente com Deus. O teu teste é diretamente com o teu próximo. É assim que você vai conseguir elevar o seu padrão de espiritualidade diante de Deus. Eu estava trabalhando outro dia e cheguei em casa para almoçar, mas eu tinha que sair de novo para trabalhar, porque eu estava próximo da minha casa. E um homem que bateu na minha porta 2 vezes, 11 horas da noite, para pedir ajuda, naquele dia pediu a meio-dia e pouco, e eu estava em casa por acaso. Eu falei: hoje é o seu dia de sorte. Eu vou te dar um prato de comida e vou te dar um dinheiro para que você tire essa armadeira daqui e bote ali do outro lado. Ele falou: tudo bem. E saí para trabalhar umas 1 hora da tarde. Quando é 3 horas da tarde, a minha mãe e minha filha estavam ligando, que ele estava lá no portão gritando, querendo o dinheiro dele. E eu tinha deixado já para minha mãe ou para minha irmã, minha filha, R$30 para dar ele. Um prato de comida e R$30 para 2 horas de trabalho, eu acho que estava justo. Eu acho que não estava ruim, não. E para quem estava passando fome, eu achei que estava bom. E ele não quis 30, ele queria 50. Ele trabalhou de 1 às 2h30, ele queria 50. E quando minha mãe ligou, eu estava dirigindo um caminhão, eu trabalho com um caminhão, eu cogitei entre ir levar o material para o cliente, ou vir aqui em casa e ter uma conversa e fazer uma oração desse rapaz. Eu cogitei. Eu ia botar ele no joelho, mas era o joelho no pescoço dele. Eu cogitei seriamente em fazer isso, mas eu decidi levar o material para o cliente. Aí Deus enviou o livramento para ele. Mandou meu irmão ali, meu amigo Alex.
Falou, o problema é os 50, toma os 50 e some, não aparece mais aqui não. Senão o pastor vai te desmontar. Por que eu estou te falando isso, irmão? Eu sou carne igual você. Sujeito às mesmas fraquezas, as mesmas paixões, as mesmas aflições. No meu caso, aquele homem foi enviado para testar minha mansidão, minha paciência. E no caso dele, ele tem que curar a ingratidão. Ele tem que mudar. Agora, o que ele tem que fazer, eu não posso fazer por ele. E o que eu tenho que fazer, ele não pode fazer por mim. Eu tenho que fazer a minha parte. E ele tem que fazer a parte dele. Então tem situações que você se confronta com um caso e você fica focado no defeito da pessoa. Mas você não deveria focar no defeito dela. Você tem que focar no seu. Você tem que ver o que você está querendo ser, o que Deus está querendo trabalhar na sua vida. Porque você fica, fulano é muito isso, fulano é muito aquilo, fulano é muito não sei o quê, e você é o quê? Você é santo? Você não é nada? E depois eu caindo em si, eu vi que o Alex tinha razão. E é minha ovelha, eu sou o pastor. Mas seria arrogância minha eu dizer que eu estou certo. Porque eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é a palavra de Deus. Por que adianta eu pregar para você que quando alguém te maldisser, alguém falar contra você, ou quando alguém te prejudicar, você tem que perdoar, se eu queria arrebentar o cara? Não, mas nesse caso não é diferente. É porque não tem diferença. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. O que eu falo para você fazer, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Porque eu sou o exemplo, pelo menos aqui. Eu tenho que ser o primeiro a fazer. Então você tem que começar a olhar as situações que você está enfrentando. Em vez de você ficar olhando o defeito do próximo, olha o seu. E olha o que Deus está querendo trabalhar em você. Não pense que somente a outra parte está errada. A sua parte também tem que ser trabalhada. Você tem que entender isso. Chegou um momento em que Davi foi pisado muitas vezes, mas ele teve que prestar contas. E ele não fez nada com Deus. Mas como eu falei, se você faz com o próximo, você está fazendo para Deus. Teve um momento que ele teve que prestar conta. Vamos ver? Está em 1 Samuel, só continuar um pouquinho mais na frente aí, onde fala sobre seu adultério. Está em 2 Samuel, não está nem em 1, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei, mas perdi. Segunda Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Não, vamos para o 12, que já é o arremate da situação. 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12. Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Todos acharam? Amém. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas, gados em grande número,
mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante, e que viera a ele. Ele tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Até aqui. Davi matou quem? Urias. E tomou a mulher de Urias. Mas Deus tomou aquilo ali para quê? Falou: não, tu arrumou o problema, foi comigo. O teu problema não é com Urias, o teu problema é comigo. Aprenda isso, meu amado. O teu relacionamento com o próximo diz quem você é diante de Deus. E Urias morreu. Acabou? Para Davi tinha acabado, mas não acabou. Agora você vai ter que prestar conta aqui, meu filho. Vem cá. E uma coisa que nós nos enganamos muito: a primeira ação ou veredito final que Davi fez, qual que esse homem tem que morrer. Ele estava falando dele? Isso. Muitas das vezes nós não nos enxergamos. Nós estamos no lugar de Davi e não enxergamos. Mas eu não cometo adultério. Eu não estou falando em relação a cometer o adultério. Eu estou falando em relação a estar errado. Falou: tu és esse homem. E eu te peguei, você não era nada. Eu te constituí rei. Eu te dei palácio. Eu te dei as mulheres. Eu te dei tudo. Se fosse pouco, eu te dava mais. Mas por que você fez isso? Muitas das bênçãos que nós temos para nossas vidas, elas são travadas, porque nós não conseguimos nos relacionar com o próximo. A partir dali, Davi estava só crescendo. Quando ele teve esse problema, a vida dele, a espada não se apartou mais da sua casa. O seu filho tentou matar ele. Ele teve que sair foragido. O filho dele foi morto pelo comandante. Então temos que tomar muito cuidado. Temos que entender bem a palavra de Deus. As minhas mensagens, ou a mensagem de Deus que não é minha, ela vai ensinar. É o tipo de mensagem que é para ensinar verdadeiramente. Em Hebreu diz que a correção do pai, no momento que você recebe, era bom quando você apanhava do seu pai, quando seu pai te corrigia, mas quando você fica mais
adulto ou mais consciente, maduro, você fala o quê? Eu agradeço o meu pai e a minha mãe que me corrigiu assim, assim, assim. Esse tipo de mensagem não é aquela mensagem que você sai pulando da igreja. Não é. Mas é a mensagem que pode mudar a sua vida. É a mensagem que pode te trazer a solução de um problema que você pode arrastar por anos. É algo que você pode aprender e levar para a sua vida toda. Porque nós temos que ter essa consciência de que a gratidão diante de Deus e dos homens, ela nos leva mais longe. Ela faz a gente ser abençoado. Muitas das vezes nós reclamamos de muitas coisas, de muitas pessoas, mas o problema não são as coisas e as pessoas. O problema somos nós. Eu reclamo do vizinho, mas às vezes o problema não é o vizinho, o problema sou eu. Eu reclamo da minha mulher, mas às vezes o problema não é a minha mulher, o problema sou eu. Tinha um homem que ele marcou uma consulta para a sua esposa, queria levar ela no oftalmologista, né, que mexe no ouvido, não é isso? Otorrino, foi mal, gente. Calma. Você não me bater, não. No otorrino. E falou, mas por que você quer trazer a sua mulher aqui? Ele falou, não, porque eu estou sem graça de falar com ela, mas ela está ficando surda. Aí falou, ela está ficando surda? Eu falei, então faça o seguinte teste com ela. Quando você chegar em casa, você fala alguma coisa a 20 metros de distância, mas fala no tom normal. Se ela não responder, você se aproxima e fala a 10 metros. Se ela não responder, você fala a 5 metros. Se ela não responder, você fala ao pé do ouvido. Aí o homem assim foi para casa e fez. Falou, amor, a 20 metros de distância aproximadamente. Meu amor, o que nós temos para o jantar hoje? O silêncio continuou. Aí ele se aproximou, chegou a 10 metros. Amor, o que nós temos para o jantar hoje? E não ouviu nada. Silêncio total. Chegou a 5 metros de distância. Amor, o que vai ser a janta hoje? Nada. Aí abraçou a mulher com todo carinho. Falou, meu amor, o que vai ser a janta hoje? Já falei 4 vezes que é frango. O que você conclui com isso? O problema era ele que era surdo, não era a mulher. Muitas das vezes o problema está no outro, mas às vezes é a minha ingratidão, a minha intemperança, meu ódio, meu rancor, a minha mágoa, não vê que o problema sou eu. Eu tenho que começar a refletir, fazer uma análise. Eu tenho que entender. Você tem que ver e fazer uma análise se colocando no lugar do próximo, ou até fora da situação, para que você faça uma análise sincera, para que você analise e veja qual é o problema. Temos que fazer isso. Tem uma outra ilustração que relata isso. A mulher falava assim com o marido, aquela nossa vizinha é muito porca. As roupas lá que ela bota na porta, tudo sujo e imunda. A mulher não sabe nem lavar uma roupa, a casa toda suja. A mulher falando isso durante um mês. Um certo dia ela falou assim, até que enfim essa mulher conseguiu lavar a roupa direito e limpou a casa dela. Ela, agora tá bom. Aí o marido falou, não amor, eu que limpei a janela. A janela da casa dela estava suja, não era a casa do vizinho. Então eu tenho que fazer uma meditação, uma análise sobre a minha vida. Eu não posso me enganar. Eu não posso fazer uma análise e eu ser surpreendido. Você vê que na palavra de Deus tem pessoas que vão ser surpreendidas no pior momento da vida dela.
E você sabe quando é? No dia do julgamento final. Em Senhor, mas em teu nome, não fizemos isso, fizemos aquilo outro. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci. Nós temos que começar a ter uma rigidez na nossa avaliação como pessoa. Se verdadeiramente eu sou aquilo que eu acho que eu sou. Se verdadeiramente eu estou me enquadrando naquele personagem que eu acho que eu sou. Para que eu não seja pego de surpresa. Meu amado, não queira ser pego de surpresa. Porque, às vezes, muitas pessoas se garantem em ter tantos anos de igreja, ou porque é batizado, ou porque vai na igreja uma vez por semana. Meu amado, a palavra é bem clara. Se não nascer de novo, não poderão entrar no reino dos céus. Aquele que está em Cristo, nova criatura. Quando eu realmente me enquadro nos padrões que Deus estabeleceu, eu tenho uma transformação evidente. A minha vida é transformada. Eu passo a ser diferente. Você não vai ver uma pessoa que realmente tem a presença de Deus em si, discutindo, brigando, saindo na mão, dando tiro, dando volta nos outros, bebendo, se prostituindo. Você não vai ver. Isso não está condizente com nascer de novo. Não está de acordo. Quando eu me torno nova criatura, quando eu sou transformado pelo poder de Deus, e isso é um processo que vem de dentro para fora, Deus não vai fazer isso em você, mas você que decide Deus fazer em você, parte de você essa transformação, você começa a se transformar. Aquela pessoa que era adúltera, infiel, ela deixa de ser. Aquela pessoa que era agressiva e barraqueira, briga, para se tornar uma pessoa passiva. Aquele que era caloteiro, safado, dava volta nos outros, ele começa a honrar suas dívidas. É assim que acontece. É isso que acontece. Ouvimos muito que o Evangelho quer transformar a sua vida exterior. Ou seja, o seu carro, a sua casa, as suas posses, o seu emprego. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é para transformar você. Ele quer transformar a sua vida, o seu caráter, a sua conduta. Ele não quer transformar o seu carro. O Evangelho não tem a pretensão de transformar a sua empresa, mas ele quer transformar você. Romanos 12 diz: transformai o vosso entendimento. A compreensão. Isso é transformar. Quando você começa a compreender o papel do Evangelho, você começa a entender o propósito de Deus. Você já viu uma expressão onde alguém fala assim: aquela empresa é um inferno? Por que a pessoa fala que aquela empresa é um inferno? Porque lá é discussão, é briga, é xingamento, e por aí tudo vai. Você vê, ou você gostaria de entrar no reino de Deus e levar os componentes daquela empresa para lá? Você acha que tem fundamento isso? Tem lógica? Não. Então você vê que aquele grupo de pessoas não estão preparados para entrar no reino de Deus. Eu tenho que começar a analisar minha vida.
Muitas das vezes nós ficamos focados em ver Deus no meu casamento, em ver Deus no meu carro, na minha casa, nas minhas posses. Eu quero ver Deus nessas coisas. Mas você tem que ficar muito preocupado em ver Deus dentro de você. Mas não é dentro de você, na sua visão, mas na visão do próximo. Alguém olhar para você e falar, ali vai um servo de Deus. Ali uma pessoa que representa verdadeiramente o Senhor. Você tem que se preocupar com isso. E quando olharem para você, a referência que a pessoa tem não é de briga, não é de discussão, não é de vício, não é de adultério. Mas quando a pessoa olhar para você e falar, rapaz, ali está uma representação do Deus Altíssimo. Isso que você tem que se preocupar. Você já viu como é que a Bíblia revela ou faz a menção de Melquisedeque? Lá em Gênesis 14, no versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, servo do Deus Altíssimo. Não foi ele que falou, eu sou servo do Deus Altíssimo. É Deus falando. Você já viu como é que Deus faz uma referência de Noé? Homem reto, justo, entre os seus contemporâneos. Você já viu como é que Deus fala de Jó? Homem reto, temente a Deus, íntegro, e se desvia do mal. Se Deus olhasse para você hoje, pensa você hoje, como é que Ele te definiria? Pensa você. Se Deus olhasse para você e Ele pudesse definir como é que você é, o que Ele falaria de você? Não precisa responder. É só para você meditar. Como é que como é que Deus ia falar? É minha serva, Deus Altíssimo, representa a minha presença. Será que Ele ia falar assim? Não, esse é o meu filho amado. Quando Ele queria falar que Jesus era o seu filho, falou, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que é me comprazo? Me dá alegria, felicidade. Algumas vezes eu já perguntei para o meu pai e para a minha mãe, mãe, como é que eu sou como filho? Porque às vezes eu posso achar que eu sou um bom mamãe, né? E eu fiquei muito satisfeito com a resposta. Falei, meu filho, você nunca me deu trabalho. Você foi uma bênção na minha vida. Foi muito bom ouvir isso. É verdade. Não estou falando para me gabar, mas estou falando para que você tenha uma ideia. Se eu pudesse, eu queria perguntar isso para Deus, porque eu gosto de ouvir a verdade. Você teria coragem de perguntar isso para Deus? Senhor, o que o Senhor acha de mim? Você já pensou, então, você é um caloteiro safado, enche a cara, não paga os outros, que zumbeiro arruma a briga. Eu sei, você é isso aí. Você já pensou? Não quero nem pensar. Vocês estão rindo, mas é sério. É sério. Então temos que começar a pensar, a meditar. Como é que Deus me vê? Como é que Deus me enxerga? Como é que eu sou aos olhos de Deus? Será que Deus pode me chamar de servo? De serva? Será que Ele pode dizer, esse meu filho só me dá alegria? Essa minha filha só me dá alegria? Será que Ele falaria isso para você? Hã? É bom a gente meditar nessas coisas. Porque você quer crescer espiritualmente? Quem crê? Quem quer crescer espiritualmente? Se você quer crescer espiritualmente, esse é o tipo de pregação que faz você crescer. Quem quer ser enganado? Quer ser enganado? Amanhã o teu telefone vai tocar. Ó, tem uma porta aberta para você.
Ó, amanhã vai dar tudo certo. Essa semana você vai arrebentar. Se você quiser ser enganado, eu também ser enganado. Mas eu não fui chamado para enganar. Eu fui chamado para pregar a verdade. A palavra de Deus. Nós concluímos no último culto que eu preguei, nós falamos sobre o corpo glorificado, que é um presente de Deus para aqueles que o amam, aqueles que estão aguardando a sua vida. Mas no final eu falei sobre os benefícios do corpo, que é uma coisa magnífica. Mas no final eu falei, mas isso é só para quem nega a sua carne, para quem toma a sua cruz, para quem se afasta do pecado. Porque é muito bom falar o resultado final, mas eu tenho que passar para você como é que você vai chegar no resultado final. É muito bom eu passar para você o resultado final de um bolo maravilhoso, mas o que é importante? A receita. Ó, eu sei um bolo de chocolate maravilhoso. Aí tu vai me perguntar, como é que faz? Eu falo, não sei, eu também não vou te falar. O que adianta? Não adianta nada. Então você tem que começar a pegar a receita na palavra de Deus, para que você venha crescer diante de Deus, para que você venha amadurecer diante de Deus, para que você venha ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Então, quando você se colocar em uma situação em que você sempre achar que o problema é o objeto, ou pessoas, ou circunstâncias, começa a pensar o que Deus quer de você. No dia que o homem lá me tirou do sério, eu queria quebrar ele todinho. Mas hoje eu entendi que Deus queria me testar. E eu fui reprovado. Porque se eu tivesse encontrado ele, eu tinha arrebentado ele tudo. Hoje não. Hoje, se eu encontrar ele, eu vou dar um abraço.